Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Em outras palavras, vamos estar trazendo uma mensagem poderosa da parte de Deus sobre as nossas vidas e conhecendo mais as Escrituras Sagradas e o poder que há nelas para a honra e glória do Senhor Jesus. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foram tirados. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Então nós vemos aqui que o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse mais da árvore da vida. Porque Deus tinha colocado o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Mas também ele tinha dado uma palavra de ordenança sobre a vida dele, para que ele obedecesse. Adão, você pode comer frutos de todas as árvores, mas a do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque certamente do dia que dela comer, você morrerá. Então Adão desobedeceu a ordem do Senhor, a palavra de Deus, e pecou contra o Senhor, porque desobedeceu uma ordenança do Senhor. E por isso Deus agora expulsa o homem do jardim do Éden para que ele não coma da árvore da vida, para que ele não viva para sempre. Então a vontade de Deus para Adão era para que ele vivesse no jardim do Éden para sempre. Ele estava lá, Deus só tinha proibido dele comer da árvore do conhecimento do mal. O restante ele podia comer todas, principalmente da árvore da vida, para que ele vivesse para sempre. Mas assim como Deus orientou, do dia que dela comer, você certamente, é certo, Adão, você vai morrer. Então Deus, ele dá uma ordenança expulsando o homem do jardim que ele tinha feito para Adão, porque Adão pecou contra o Senhor. E expulsou não apenas Adão, mas também a Eva. Não apenas Adão e Eva, mas todos os nós. Porque nós pecamos também juntamente com Adão e Eva. E a humanidade que hoje nós conhecemos, ela foi expulsa da presença do Senhor. Então nós vivemos em um planeta caído, restituído da glória de Deus, e que carece da graça de Deus e do favor de Deus. Não pense que esse planeta, como você conhece, ele é o mesmo o que Deus criou para a humanidade, porque o intuito de Deus para a humanidade era vida eterna, vida de paz, de alegria e de amor. Mas o homem escolheu desobedecer a palavra que o Senhor tinha empenhado sobre ele. E hoje nós vamos pegar essa linha de pensamento, guardar as orientações de Deus para que nós vivemos. O salmista, em Salmos 19, quem puder abrir aí e acompanhar, no versículo 11, vai dizer assim, Salmos 19, versículo 11: Guardei no coração a
tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Então o salmista, escrevendo nos seus salmos, ele disse: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Isso que faltou no Adão, guardar a palavra do Senhor na tábua do seu coração, para não pecar contra o Senhor. Adão, Deus colocou ele no jardim para cultivar e cuidar daquele lugar, mas ele esqueceu da palavra que o Senhor colocou para que ele guardasse no fundo do coração dele como obediência. E ele pecou. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. O Senhor nos dá a sua palavra para que nós guardamos ela em nosso coração, no intuito de não pecar contra Ele, para que essa humanidade venha ouvir as suas palavras nos dias de hoje, para que nós podemos voltar para a presença dEle e viver para sempre com Ele o mesmo propósito que Ele tinha no princípio. Porque o Senhor disse a essa humanidade caída e condenada à morte. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Em outras palavras, esse mundo, essa humanidade que nós estamos vivendo já está condenada. Mas Deus envia o seu único Filho para morrer naquela cruz, tomando a nossa morte e ressuscitando, trazendo a esperança que nós devemos confiar nele para a ressurreição do último dia. Então quem crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Mas Jesus, ele diz a mesma coisa que Deus fez com Adão, e o mesmo sentimento que houve no salmista, o mesmo sentimento não, o sentimento ao contrário, que não houve em Adão, o que houve no salmista Davi, nós devemos guardar a palavra do Senhor para resistir os dias maus, para não pecar contra o Senhor, para permanecer firmes esperando o dia do Senhor. Porque Jesus vai nos orientar em Apocalipse 3, no versículo 11. Apocalipse 3, versículo 11. Venho em breve, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então Jesus está dizendo: guarde bem o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Em outras palavras, não faça como Adão, que não guardou as minhas palavras e pecou contra mim e foi expulso da minha presença. Ao contrário, agora vocês têm a minha palavra outra vez. Agora você tem o meu Espírito na vida de vocês. Então Jesus fala: cuide bem, para que ninguém roube a sua coroa. Assim, o sentimento que houve no salmista, dizendo: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, é o momento de você voltar para essa guarda da palavra do Senhor em seu coração.
no intuito de não pecar mais contra o Senhor. Porque muitos deixaram de guardar essa palavra no coração e estão pecando contra o Senhor liberadamente, como se o dia da manhã não pertence mais a Deus, pertence a eles mesmos. Mas nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos muito bem que nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo. E a orientação dele é para que nós guardemos o que nós temos, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, no intuito de ninguém roube a nossa coroa. Porque quando Deus fala, Jesus fala para guardar muito bem o que nós temos, porque Ele sabe que alguém pode tirar a sua coroa. Alguém pode tirar a palavra dele dentro do seu coração. Porque na parábola do semeador, em Mateus 13, vai dizer que quando a pessoa não entende a palavra do Senhor, Satanás vem e arranca aquela palavra, para aquelas pessoas não crerem e elas sejam salvas. Mateus 3,18. Vamos acompanhar na palavra de Deus o que Ele nos ensina no guardar a palavra dele. É necessário guardar. Jesus dizendo o significado da parábola do semeador aos seus discípulos. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. E tem outro versículo em Lucas 8. Em Lucas 8, versículo 11. Tá dando muito versículo 11, hein, irmãos? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então por isso o Senhor nos orienta em Apocalipse 3:11, para que nós guardamos bem o que nós temos, a palavra do Senhor, para que Satanás não venha roubar essa palavra porque quando ele rouba, você para de crer naquela palavra, porque você não entendeu. Então é necessário guardar as palavras de Deus em nosso coração e entender a elas, para que ninguém roube de Satanás, seja demônios, seja pessoas mal influenciadas, mas que nós venhamos guardar bem essa palavra, para que ninguém roube a nossa coroa, que Satanás não tire a palavra de Deus, para que nós paremos de crer no Senhor Jesus, para que nós não sejamos salvos. Então Deus quer que você guarde bem, porque Ele quer dar a coroa da vida para você, para mim, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, esse é o intuito de Deus sobre as nossas vidas. Guarde a palavra de Deus, guarde o meu espírito dentro de vocês, permaneçam firmes, porque o intuito de guardar a palavra de Deus é gerar Cristo em nós. Olha o que em Gálatas 4, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja:
no versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo dor de parto, ele estava sofrendo com essa igreja de Gálatas, porque ele queria ver Cristo naquela igreja, e até então ele não estava vendo, até que Cristo seja formado em vocês. E quando ele fala até que Cristo seja formado em vocês, porque ele não via Cristo naquela igreja ainda. Então o intuito de nós guardarmos a palavra de Deus é para nós formar Cristo em nós, o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo, se nós formarmos em nós, nós vamos permanecer uma vida santa diante de Deus. Porque cada vez mais de Deus, mais o pecado vai desfazendo da sua vida, mais você vai conhecendo a Cristo. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Talvez no momento de fraqueza você vai pecar, mas se a palavra está lá, você vai ter a certeza que você vai cair, Deus vai te levantar na hora certa, no tempo oportuno que Deus quer fazer da sua vida. Mas você não pode levar uma vida liberadamente como a humanidade que foi expulsa de Deus, porque Deus não se agradou e condenou ela à morte, essa humanidade, esse mundo. Por isso a Bíblia vai dizer que para que nós não amamos o mundo e o que há no mundo, mas que nós venhamos amar a Deus e entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga, e renuncie a si mesmo. Em outras palavras, assim como Adão renunciou à minha palavra e morreu, agora eu peço para vocês, renuncie esse mundo de morte. Toma a sua cruz, como o velho homem está morrendo, está sendo dissipado da sua vida, e viva agora uma vida voltada para Deus, se realmente vocês querem estar comigo. Porque guardar a palavra de Deus é formar Cristo em nós, e também é uma forma de mostrar que o velho homem foi sepultado e que uma nova criatura habita nesse corpo, sendo formado segundo o caráter de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus reconciliou esse mundo em pecado com Ele mesmo, porque esse mundo não tinha condição de reconciliar com Deus. Então Deus fez tudo, isso proveu de Deus, foi da vontade de Deus reconciliar você e eu com Ele,
Mas uma coisa ele fala: guarde bem o que você tem, guarde a minha palavra, não deixe que ninguém arranca do seu coração. Viva uma vida de santidade, abandona o pecado, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Viva uma nova criação. Porque Paulo fala: se alguém está em Cristo, ele afirma, é uma nova criação. Aquele velho homem foi sepultado numa cruz, foi crucificado numa cruz, ele já foi sepultado. Aquele homem que matava, roubava, estrupava, o homem que era mentiroso, que era adúltero, que era uma prostituta, que era uma mentirosa, que era uma avarenta, uma ambiciosa, tudo que você sabe o que é mal, porque toda a humanidade sabe o que é certo e o que é errado, porque Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós também, por ser descendência de Adão e Eva, nós temos conhecimento do bem e do mal. Então o que eu quero dizer para vocês? Leva a vida que agora que você tem, não buscando seus próprios interesses, porque o interesse da humanidade caída que foi expulsa do jardim do Éden é fazer as vontades carnais, a vontade desse mundo. Então Jesus quer que você renuncie esse mundo de morte e pegue a palavra dele, guarda no seu coração, para que você venha ter a vida eterna, a coroa a qual o Senhor prometeu dar àquele que vencer esse mundo de pecado. E não tente buscar essa vitória sozinho, porque ele mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E ele falou que ia para o Pai, mas também enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que esse mundo de pecado não pode receber, mas aquele que crê, ele fará morada em nós. E Jesus, além de fazer morada, Jesus diz que ele vai nos guiar a toda a verdade da palavra de Deus, porque a mentira de Satanás sempre vai vir para tentar te enganar, para te desviar do caminho, para tirar a palavra que é semeada através da palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo que o Espírito que ele fez habitar em você, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai te guiar a toda a verdade. E a verdade é essa: nós fomos crucificados naquela cruz. Jesus disse: toma a sua cruz e me siga. Quem segue Jesus está na luz, irmão. Quem segue Jesus tem a vida eterna e vida em abundância. Quem segue Jesus saiu do mundo da morte para a gloriosa luz do Senhor Jesus, para estar para sempre com Ele. O tempo que agora que você tem nesse corpo, não tenta satisfazer os desejos carnais, que tenta militar contra o seu espírito, mas viva uma vida pelo Espírito Santo de Deus, como se fosse os últimos dias da sua vida nessa terra, fazendo a obra do Senhor, tentando resgatar muitas pessoas que estão perdidas, fazendo as suas próprias vontades neste mundo de pecado e querem afastar do Senhor. Assim como você foi um dia, eu também fui desse mundo pecaminoso, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a luz dele clareou em nossos corações e a palavra foi semeada numa terra boa, a qual Satanás não vai ter autoridade de roubar, porque nós cremos. O que guarda o nosso coração é mais forte do que está no mundo. Então confia no Senhor, espera no Senhor. E para encerrar essa mensagem, queria convidar vocês a abrir em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Que diz assim:
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele não se apegou àquilo que ele deveria se apegar, ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Assim nós devemos ter a mesma atitude. Nós nascemos num mundo pecaminoso, afastado da presença de Deus. É algo que é natural do homem querer se apegar ao pecado, mas nós vamos fazer como Jesus fez. Ele se esvaziou de si mesmo, se esvazia desse mundo pecaminoso. Tem a mesma atitude de Jesus. Você deveria se apegar a esse mundo pecaminoso também, mas por amor a Cristo você não vai se apegar a esse mundo pecaminoso. Tem a mesma atitude de Jesus. E a Bíblia fala que ele humilhou a si mesmo, se humilha na presença do Senhor, reconheça os seus pecados e levam a vida até a morte de cruz. Porque Jesus disse: toma sua cruz e me siga. Leva essa vida que você tem morto para esse mundo, mas vivo para com Deus. Porque a palavra de Deus, ela quer formar, assim como o apóstolo Paulo queria formar a igreja do Senhor, o caráter de Cristo nela. E a pergunta que eu faço para vocês: as pessoas enxergam Cristo em você? Cristo está formado em você? É uma pergunta forte, porque o intuito de guardar a palavra do Senhor é gerar Cristo em você, e para que você tenha a vida eterna de volta, para que você venha viver, para que você saia dessa condenação, porque Deus não levou em conta o seu pecado, mas antes reconciliou você e eu com Ele mesmo. Então que nós vemos ter a atitude de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, e você e eu vamos desvaziar do pecado, o que era para nós apegarmos como natural que nós conhecemos. Vamos nos humilhar diante da presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque assim como Apocalipse 3, versículo 11 disse: em breve eu voltarei. E Ele vai voltar para a honra e glória do Senhor Jesus. Guarda bem o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Em outras palavras, guarde bem a palavra de Deus na sua vida, para que Satanás não a roube, para que você não para de crer na palavra do Senhor Jesus, porque o intuito de Satanás, o querer dele é o mesmo que ele fez com Adão: roubar a palavra do Senhor do seu coração, para que você não venha crer naquilo que o Senhor disse, o que o Senhor prometeu. Porque Adão ouviu, mas ele parou de crer e desobedeceu a Deus, comeu o fruto proibido. E ele morreu conforme o Senhor disse. E se o Senhor diz que aquele que crê em Jesus vai ter a vida eterna, confia, porque vai ter. Mas também ele disse que quem não crê já está condenado. Confia, se apresse, conserte a sua casa, pega a palavra de Deus, guarda no fundo do seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor, mas guarda num sentimento de temer ao Senhor e saber que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a sua vida. Espero que você venha entendê-la e guardar muito bem no seu coração, para que Satanás não a roube. Fique com Deus e que Deus abençoe, para a honra e glória do Senhor Jesus.